Vamos lá, quero bater a minha meta. Romanos 4. Um copinho de água e mais uma leitura. Vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, ou erros, né? Seus erros perdoados, cujos pecados são apagados. Verso 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos circuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão a fé foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não, não foi depois, mas antes, né? É mesmo, né? Ele teve fé, ele creu antes de ser circuncidado, né? Verso 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Verso 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Eu parei para dar uma olhadinha de novo nos textos. É engraçado, né? Ele explica o seguinte, que Abraão, ele fez tudo aquilo, né? Ele poderia se gloriar como homem, mas não diante de Deus, né? Mas foi quando ele creu que foi dado como justiça, né? E bom, então voltando, né? Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não, foi depois. Não foi depois, mas foi antes, né? Aí, verso 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim que a justiça fosse creditada também a eles. Certo? É isso. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente os circuncisos, mas também os que andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Isso. Verso 13, vamos lá. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. A promessa é inútil. Então, não é pelos que vivem pela lei que são herdeiros, pela fé. Porque senão a promessa seria inútil. Promessa, né? Porque a lei produz a ira. Porque a lei, ela mostrava o pecado, né? E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé. Ora, que seja de acordo com a graça e seja assim
garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Certo? Então, Abraão é o pai de todos os que têm fé. Né? Então, nós, não apenas o judeu na carne diz que Abraão é o pai deles, nós também, nós os gentios, podemos dizer que Abraão é nosso pai pela fé. Entendeu? Verso 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras "foi-lhe creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Certo? Sem dúvida, né? Foi bem tranquilo esse capítulo. Bom, então ficou bem claro, né? Romanos 4, que assim como Abraão teve fé, nós temos fé em Cristo. Ele teve fé na promessa. E nós temos fé em Jesus Cristo, sem ver. Nós não vemos porque já passou e nós acreditamos simplesmente que Deus ressuscitou ele dos mortos, certo? Então a nossa fé é igual a de Abraão, né? Então Romanos 5. Tem sido, pois, justificados pela fé, tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo sido nós, né? Nós, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Tribulações, aflições, as coisas que nos atrapalham, incomodam, perturbam, estragam aquela tranquilidade, né? Porque quando seguimos a Cristo, temos barreiras, gente contra a gente, né? Pessoas que lutam contra nós, né? Isso dá tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, entendo aqui que a versão NVI, na outra versão, ela diz assim que quando nós ainda éramos pecadores, né? Ele morreu por nós.
Ele morreu por nós antes, né? Sendo nós ainda pecadores, né? Aí, verso 7. Então, Romanos 5, 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus morreu, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, olha só, Deus demonstrou o seu amor. Assim, às vezes, por alguém que seja justo ou bom, alguém tem a coragem de morrer, que é muito difícil isso, né? Mas Deus demonstrou amor por nós, assim, enquanto nós ainda éramos pecadores, ele deu o primeiro passo, ele entregou Jesus Cristo para que fosse a propiciação pelos nossos pecados, e aí nós iríamos crer, né? Então, ele deu o primeiro passo, né? Verso 9. Então, verso 8 termina, né? Quando ainda éramos pecadores. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, nós seremos salvos da ira de Deus por causa de Jesus, né? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por o homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, há comparação entre dádiva e transgressão. Pois se muitos morreram por causa das transgressões de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, pois por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, Jesus justificou os homens, né? Se pela transgressão de um só, verso 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então é assim, então ele está explicando, né? Pela transgressão de um, todos ficaram sob o pecado, mas pela morte, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, Deus deu pra gente. A dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então agora, por Jesus Cristo, agora nós temos de graça a vida, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, né? Interessante, né? Reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, que foi a morte de Jesus, resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Desculpe, uma pombinha pousou aqui do lado e o cachorro deu um pulo, me desconcentrou. Vamos lá. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por meio da obediência de um só homem, que foi Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acho que ele ainda vai explicar melhor isso aqui, viu? É que ele está por enquanto só explicando que assim como por Adão todos pecaram, então aqueles que por meio de Jesus Cristo crerem que Deus trouxe a justiça, a graça concedida por Deus, por amor de Deus, então através de Jesus Cristo, né, que ele é o caminho, né? Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então por Jesus. Vou dar uma pausa, próximo capítulo. A leitura está indo bem, Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Lembra que eu comentei lá no início da leitura? Então o que vamos fazer? Vamos continuar pecando? Não. Então ele agora vai explicar aquilo que eu comentei lá no início de Romanos, né? Então, Romanos 6,2. De maneira nenhuma. Não vamos continuar pecando, não. Que isso? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, se você morreu para o pecado, como é que você vai continuar pecando? Né? Você tem que fugir de pecado. Você tem que pedir para Deus força para não pecar. Você tem que ter consciência daquilo que é pecado e não pecar, né? Então, Romanos 6,3. Ou vocês não sabem que em todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então, o batismo significa que, quando nós batizamos, então, isso significa que nós morremos para o mundo. Morremos para o pecado. O cristão, ele não pode ser um egoísta. Entendeu? Ele não pode ser um carnal. Ele tem que ser espiritual. Ele morreu para o pecado, para essas coisas da carne, né? Que eu vou ainda ler em Gálatas, né? Eu vou chegar nessa leitura de Gálatas. Você viu que no início de Romanos, lá em Romanos 1, ele falou daquelas pessoas que ficam cometendo aqueles pecados, né? Aqueles que desprezam a Deus, né? Então aqui ele está dizendo isso, que não é para agir como aqueles, para nós não sermos colocados como os hipócritas, né? Então nós morremos para o pecado, morremos para a vida egoísta, para aquela vida com aquela gana de dinheiro, entendeu? Aquela vida que você fala assim, eu sei de tudo, eu sou bom, né? Que eu não posso se sentir o superior, entendeu? Vamos lá, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova, né? Então, é o significado do batismo, hein? Então, assim, nós somos sepultados com Jesus, né, na morte, por meio do batismo, então significando a morte. E assim como Deus Pai ressuscitou, para a glória de Deus Pai, ele foi ressuscitado, também nós vivamos uma vida nova, né? Jesus está vivo, então nós, porque Jesus ressuscitou, então nós também vivamos uma vida nova. Você viu, a Bíblia não é difícil, gente, só ler e saber interpretar, né? Então, Romanos 6, 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se Jesus ressuscitou, também aos que morrerem em Cristo serão ressurretos. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Certo? Ele morreu, levou os pecados sobre si, e o corpo do pecado seja destruído. E não mais seremos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, se nós morremos com Cristo, o batismo significa que nós também morremos com Cristo. Como Cristo morreu, nós morremos. Então, se nós morremos, o nosso pecado morreu. Entendeu? E essa é a explicação. Então, Jesus morreu, nós cremos nele. Se nós batizamos, nós dizemos para o mundo que nós morremos com Cristo. Então, se nós morremos, o nosso pecado morreu, né? Então, verso 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, se você morreu para o pecado, morreu para essa vida mundana, entendeu? Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Certo? Porque morrendo ele, morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o cristão tem que ter essa consciência. Você vai fazer uma coisa, você sabe que aquilo é pecado? Uma mentirinha. Você sabe que é pecado, mentira. Você sabe que é mentira. Engole a mentira, não fala mentira. Entendeu? Então, considere-se mortos para o pecado, porque você morreu para o pecado, certo? Mas agora vocês são vivos para Deus, em Jesus Cristo. Verso 12. Então ele está explicando por que ao cristão não convém pecar. Porque você morreu para o pecado. Você morreu, você se batizou, você não tem que ficar pecando, não. É claro que mais lá na frente fala, mas se alguém pecar? Se alguém pecar, Jesus é nosso advogado diante do Pai, mas o pecado tem que ser um acidente, não pode ser assim. Você vai fazer uma coisa, sabe o que é pecado? Não faz. Tudo bem? Então Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando em seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus, então ofereça o seu corpo a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Então, como se você já não tivesse mais nesse seu corpo pecaminoso, entendeu? Como se você tivesse ressuscitado, né? E ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça.
Então, o seu corpo é um instrumento de justiça. Você não pode ficar cometendo pecado, né? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, tá? Tá ficando até mais tranquilo de entender, né? A questão da lei, da graça, né? Então é muito melhor estar debaixo da graça, né? Muito melhor. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Por que o apóstolo Paulo ele faz esse tipo de questionamento, né? Porque tem gente que gosta de ficar questionando, né? Então ele joga esses questionamentos porque provavelmente alguém... Lembra quando, lá no início da carta de Romanos, ele falou assim, devemos dar graças até aos ignorantes? Porque as pessoas com certeza começaram a questionar ele, né? Então ele diz assim, então devemos agradecer até aos ignorantes, né? Então provavelmente algum ignorante questionou ele nisso, né? Ah, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ele disse, de maneira nenhuma, não. Verso 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, então agora ele vai fazer uma comparação, tá? Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva para a morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, assim, ele está comparando isso como uma escravidão. Então, digamos assim, você tem liberdade, você é livre para fazer o que você quiser. Só que quando você escolhe, se você creu em Jesus Cristo, você escolheu um lado, né? Ou você escolhe o pecado e o resultado disso é a morte, porque todos pecaram e a lei mostra que todo mundo pecou. Você ficar se basear no pecado, você ficar pecando, o resultado é a morte. Se você creu em que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, que você crê em Jesus, então você escolheu um lado. Então a sua liberdade fez você escolher entre ou viver no pecado ou viver para Jesus. Então ele está explicando o seguinte, que isso é comparado a uma escravidão. A sua liberdade serve para você escolher quem vai ser o seu senhor. Ou você segue os seus pensamentos pecaminosos, as suas atitudes pecaminosas, e você vai viver nesse mundão onde o diabo domina, ou você vai ser cativo, você vai usar a sua liberdade para ser escravo, para decidir, eu pretendo ser escravo de Cristo. Ele está comparando com pecados, né? Ou escravos do pecado que leva à morte, ou você vai ser escravo da obediência que leva à justiça. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem como você ser um hipócrita e ser aceito por Deus. Não, não tem meio termo. Ou você é ou não é. Entendeu? Ou é joio ou é trigo. Ou é árvore que dá bons frutos ou é uma árvore que não vai dar bons frutos. Não tem meio termo. Entendeu? Gente, o cristianismo é muito simples. É papum, ou crê ou não crê. Entendeu? Ou você é uma coisa ou é outra. Né? Bom, verso 17. Mas a graça de Deus, que embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. É o que eu estava explicando para vocês. Isso aqui, né? Então agora vocês foram libertados do pecado. O pecado era uma escravidão. Né? Nós seguíamos os desejos pecaminosos, porque eram desejos assim. O pecado ele é uma coisa que Deus diz que não é para fazer. Você faz
porque você vai ter algum objetivo com aquilo, vai ter um prazer, vai ter uma satisfação naquilo, mas aquilo é o que Deus diz, isso vai fazer isso, vai fazer você se afastar de Deus, vai se afastar de mim, é o que Deus estava explicando. Deus te explica isso, que você cometendo pecados, você se afasta dele. Então você tem que seguir a orientação de Deus. Agora você é escravo da justiça, né? Verso 19. Opa, deu 30 minutos. Deixa eu tentar ler bem rápido aqui. Verso 19. Falo isso em termos humanos. Olha, ele está falando como em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram seus membros dos seus corpos à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então não pequem, né? Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, tá? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Tá bem explicado? Falou, gente. Acabamos Romanos 5. Tchau. Não, acabamos Romanos 6. Ok, até o próximo vídeo. Tchau.